Uruguai. A história desse importante rio começa no céu, em meio às nuvens. Nuvens que se formam ao longo dos paredões da Serra Geral Catarinense e se desmancham sobre o campo dos Padres em torno do Morro da Igreja. Aqui, em um dos pontos mais altos do sul do Brasil, as gramíneas são a vegetação predominante e, assim como uma esponja, aumentam o poder de absorção do solo. Nessa região, nos deparamos com terrenos extremamente alagados e também com montanhas e vales profundos que recortam a borda do Planalto com seus paredões verticais de rochas basálticas. O Campo dos Padres também é um patrimônio geológico catarinense que proporciona uma atividade turística saudável e com alto grau de sensibilização ambiental: a cavalgada. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no Campo dos Padres é que ele tem uma energia mística, alguma coisa muito maravilhosa que me remete, me leva de volta à infância, quando eu estou aqui em cima. E parece que essa pureza da natureza, ela busca alguma coisa dentro de você que ainda está lá, que você perde na cidade grande. E de vez em quando voltar aqui para recarregar essa bateria e sentir o que eu sinto e que muitas pessoas sentem aqui. Pelo menos durante a nossa estadia aqui em cima, o mundo estaria em paz. No Campo dos Padres, encontramos um dos biomas mais preservados do estado. Cada vez que eu subo o Campo dos Padres, é sempre uma experiência nova. Quando chega no top do morro, que se tem a visão, a vista, parece que tu tá com a natureza nas tuas mãos, assim. Cuidado com a natureza, a sensibilização ambiental é impressionante. As pessoas voltam com outra visão. Na hora que ele sobe num cavalo, percorre os campos, as matas e as trilhas, ele esquece o mundo. Há milhões de anos, grandes paredões conduzem as águas para o lado oeste da Serra Geral, alimentando o aquífero Guarani e formando a maior bacia hidrográfica do território catarinense. Seguindo essa viagem das águas, encontramos várias nascentes, riozinhos e cachoeiras. Uma delas é a nascente do rio Canoas, que, ao se encontrar com o rio Pelotas na altura de Campos Novos, forma o Rio Uruguai. Infelizmente, encontramos também vastas plantações de pinos e ilhotes, que, colocados no lugar errado, em plenos campos de altitude, podem contaminar o aquífero já em sua zona de recarga. Para conhecer melhor o Rio Uruguai, das nuvens às corredeiras, o Instituto Eco Brasil vai navegar em suas águas e, com o auxílio de imagens de satélite, mapear toda a bacia catarinense do rio, formando um banco de dados para o planejamento do turismo de viés responsável. Nós vamos fazer a amostragem nessa região aqui, ó, tá? Por várias razões. Primeiro, nós estamos pegando uma área que vai ser impactada pela construção dessa barragem, dessa usina geradora de energia aqui, mas é uma área de amostragem que eu acho que pode valer por todo o rio, porque pega a corredeira, pega as curvas dos rios, pega a parte mais reta, parte plana, parte com montanha, né?
Afinal, a Bacia do Uruguai ocupa uma grande parte do território catarinense, configurando-se numa importante unidade de gestão e estudos da biodiversidade e também dos atrativos naturais do Estado. Então hoje, com o apoio da imagem de satélite, nós podemos já fazer o estudo da área de amostragem no nosso próprio laboratório. Então, antes de ir para o campo, pela imagem de satélite, a gente faz um voo de reconhecimento, né, dentro do laboratório pela área de estudo e definimos qual o tamanho dessa área amostral. Isso aí é economia de tempo, de recursos, né, que hoje em projetos de pesquisa estão cada vez mais escassos, né? Então a gente tem que trabalhar isso com muita parcimônia. A equipe do Eco Brasil, que vai estudar o rio, é composta por Carvalho Júnior, PhD em Oceanografia, Nicole Ferreira, pesquisadora do Projeto Lontra, e Marcelo Tossati, coordenador de logística do Projeto Lontra. O Programa Turismo Sustentável Rio Uruguai procura dar melhores condições para o planejamento de atividades como o turismo de aventura, a pesca esportiva, cavalgadas ou o turismo científico. O ecossistema e a biodiversidade, que fazem parte do complexo da bacia, devem estar alinhados ao desenvolvimento do turismo. O turismo de natureza, ao turismo da pesca esportiva, ao turismo cultural, ao turismo rural, que já está presente na região. Ou seja, o turismo responsável, o turismo sustentável, que é a palavra de ordem do turismo mundial do futuro. Estas atividades trabalham dentro da natureza e promovem, entre outras coisas, a sua conservação. O velho Uruguai ainda oferece outra possibilidade de turismo: a sua história. Desenvolver algum tipo de projeto turístico que incorpore a história ao conhecimento da região, à geografia, ao usufruto dos recursos naturais. Se nós fizermos isso, nós vamos estar inventando a roda. O Rio Uruguai tem um papel importante no desenvolvimento dessa história. A conquista daquela região do Prata foi uma luta muito grande entre os europeus, principalmente os espanhóis, que vinham para lá, e os índios, que eram lá muito aguerridos, né? Não foram tão pacíficos e tão cordatos quanto os guaranis e os índios aqui da nossa costa brasileira. Só, na verdade, no século XVII, no século XVIII, principalmente, é que a região foi explorada. E isso eu imagino que deva significar, do ponto de vista de, digamos, cenários turísticos, uma região ainda pouco explorada, pouco conhecida, pouco modificada. Em Santa Catarina, o Rio Uruguai foi a estrada para a consolidação do território no extremo oeste. Usando a lógica de sua época, os primeiros colonizadores viveram da extração e do comércio da mata nativa, utilizando o rio como meio de transporte para escoar uma enorme quantidade de madeira. Naqueles tempos, muitas vidas foram construídas e também destruídas no jogo das pranchas de madeira que flutuavam amarradas sobre a correnteza do rio. A história comprida das balsas. Os caminhões puxavam a madeira do interior do município, tinha os compradores e passavam a madeira por água para a Argentina. Né? Caminhão carregado, uns carregados de tora e tinha outros que vinham carregados com a plancha. Tudo amarrado junto, amaravam tudo em cúbico, largava na água. Lá na água depois juntava e na água amarrava. Né? Formava os pelotão, então daí tu salta e a água leva a madeira, né? Com lancha ou remo, tinha os remos para a caboclada para remar. 90% era só o pinho e cedro. A base de pinho era 2.500 dúzias por balsa. Por balsa, é? De plancha, é? Plancha. De plancha. E madeira roliça,
como eu trabalhava, ficava os vãos, né? A madeira meia torta. Tu não podia caminhar tranquilo em cima da balsa. Tinha que se cuidar para não cair no vão das vigas. Eu comecei a vida do rio aí com 22 anos, mais ou menos. Era bonito. Era a coisa mais bonita, viajando. Não se passava mal, não. Os pinheirais do Brasil meridional foram explorados de forma intensiva desde a Primeira Guerra Mundial até o ano de 1970. Era muito bonito de ficar numa planchada aqui, onde a gente tinha balsa para soltar. E daí vinha o pessoal de cima, de Itá, de Porto Goiôem, todos os parceiros. E daí chamavam onde é que é a balsa, quem é o dono da jancada, né? Vão até onde? Vão descer o salto de noite, de dia. E a maioria dos peões antigamente, quando era de Siumamuque, voltavam de trem até Santa Bárbara. Mas às vezes, quando a gente estava lá em São Borja, e a água estava boa, daí os próprios compradores de madeira pagavam mais um tanto para levar ela até na Uruguaiana, Barra do Guaraí. O ciclo econômico da madeira foi apenas o começo. A riqueza que essa atividade gerou até os anos 70, aliada aos campos, lavouras e criações dos colonizadores, transformaria a região da Bacia do Uruguai em peça fundamental no mosaico da economia catarinense. Nos anos 70, o Rio Uruguai também passou a ser visto como alternativa para a geração de energia elétrica. Eram os anos do regime militar e imperava a mentalidade desenvolvimentista e da engenharia se impondo à natureza. O planejamento econômico a longo prazo apontava para uma forte demanda energética na região. Então nada melhor do que explorar um rio de nascente muito alta e vales profundos em quase todo o seu curso. Cada construção de barragem gera debates na sociedade, que nem sempre é ouvida, respeitando o princípio do uso múltiplo dos recursos naturais. Afinal, uma atividade não pode ser desenvolvida em detrimento de outra, mas elas podem ser complementares. Não é à toa que hoje a prática de um turismo mais comprometido com o futuro, de pouco impacto ambiental, surge como uma importante alternativa econômica para a região do Uruguai. Deslizando pelas águas do Uruguai, a equipe do Instituto Eco Brasil observou não só o rio, mas também o seu aspecto cultural e as marcas deixadas nele pela mão do homem. A estrutura do rio, largura, profundidade, velocidade, oxigenação, parâmetros resultados de centenas, milhares de anos de evolução geológica e biológica. A cadeia trófica, o papel das espécies, o mar e a produtividade biológica. A fragmentação dos ecossistemas, a colonização, os conflitos para o controle da terra, a exploração da madeira e os balseiros, a agricultura e a pecuária. O pesquisador da Eco Brasil leva tudo isso em consideração ao observar a paisagem do Uruguai de hoje e sua esplêndida bacia hidrográfica. Pegada aqui. Mais um excremento, ó. Na beira do rio. Ele mostra como a lontra ela é tímida e atrevida ao mesmo tempo, né? Alguns anos atrás, os pesquisadores caíram na falsa tentação de dizer que ela era territorialista. O que foi um grave erro, porque repercutiu no planejamento e gestão de unidades de conservação.
O fato dela colocar o excremento de uma forma tão visível é porque, na verdade, ela está se comunicando, é uma forma de comunicação com as outras espécies. No começo da nossa aventura, cavalgamos em meio às nuvens do Campo dos Padres e nos encontramos com uma das nascentes do rio Uruguai. Também conversamos com os intrépidos balseiros que transportavam a madeira extraída das margens do rio e constatamos como as barragens mudam a sua paisagem. Além disso, acompanhamos a equipe do Instituto Eco Brasil e a sua expedição em busca das lontras do rio Uruguai. O rio Pelotas serpenteia desde a Serra Geral em vales profundos esculpidos por suas águas ao longo de milhares e milhares de anos até se encontrar com o Canoas. É a partir desse ponto que o rio passa a se chamar Uruguai. O rio, cada vez mais largo, segue então para o oeste, definindo a fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em muitos pontos desse percurso, as águas do velho Uruguai correm rápidas, a não ser quando encontram os lagos formados pelas barragens de Barra Grande, Machadinho, Itá e a usina da Foz do Chapecó, que passará a funcionar a partir de 2011. Ao longo do rio Uruguai também encontramos fontes de águas termais, graças à geologia da bacia hidrográfica e ao aquífero Guarani. Fontes hidrominerais comparáveis às melhores águas termais do mundo. Essas águas possuem qualidades hidrominerais e afloram do interior da Terra a uma temperatura média de 38 graus centígrados nos balneários de Piratuba, Itá, Águas de Chapecó e no balneário da Ilha Redonda, em Palmitos, situado na área de amostragem da expedição do programa Turismo Sustentável Rio Uruguai. Com certeza, esse projeto que estamos desenvolvendo no município de Palmitos, especificamente aqui na Ilha Redonda, onde nós estamos perto da natureza, água termal, água medicinal de boa qualidade, e esse Rio Uruguai, que é uma maravilha extraordinária que a natureza nos deu, nós queremos justamente que esse projeto divulgue a nossa região, toda a nossa potencialidade, para que nós possamos trazer mais turistas, viver em contato com a natureza. Esse turista vai dinamizar a economia local e vai trazer, com certeza, grandes investimentos para a nossa região e para Palmitos. Em alguns pontos, o rio Uruguai atinge 800 metros de largura. Nesses lugares, ainda se pratica a pesca artesanal de cascudos, tilápias e dos espetaculares dourados. Assim, a natureza do rio proporciona outra atividade que impulsiona o turismo local, a pesca esportiva. Bom, isso aqui para vocês, para quem não conhece, é o dourado. Esse é o peixe originário do Rio Uruguai, Paraná, né, na bacia do Uruguai aqui toda, do Paraná e da Argentina. E é uma das nossas especialidades aqui da pousada, é exatamente fazer isso aqui, pescar esse tipo de peixe aqui. E a gente leva o pessoal exatamente onde que encontra esse bichinho aqui. Então aqui são várias corredeiras, né, vários locais que é oriundo esse peixe aqui. Então uma das nossas, né, como eu falei, nossa especialidade é exatamente a pesca desse peixe aqui, né. A pesca esportiva é uma atividade que ocupa a mão de obra local, profunda conhecedora do rio e de seus locais de pesca, além de fomentar hotéis, pousadas, restaurantes e toda a estrutura necessária para receber aqueles que vêm em busca dos peixes de ouro. Então isso aqui é praticamente uma terapia, né, para pessoal de grande cidade aí que quer uma terapia, um descanso, tirar o estresse um pouco, tá aí o Uruguai para isso. Esse espaço do tamanho do Rio Uruguai, que é para nós aqui da região Universo, está acontecendo a primeira gincana da pesca diversificada, aonde cada equipe deverá pescar o maior número de espécies possíveis, e é esse o ponto que vai fazer com que a equipe seja vencedora.
vendo essa magnitude que tem nos oferecido os participantes da gincana, ou seja, da primeira gincana da pesca diversificada, aonde todos que participam pescam todos os tipos de peixes que possuem no rio. E é esse o objetivo, para que nós possamos mostrar a todos a vida que o rio possui. Ao premiar a diversidade de espécies pescadas e não o maior peixe, a gincana presta um serviço ao meio ambiente, funcionando como um termômetro da qualidade do rio. Quando o número de espécies pescadas diminui de um ano para o outro, é sinal de que algo está errado. Há alguns anos, as águas do rio Uruguai sofriam com a poluição dos dejetos da suinocultura e defensivos agrícolas. Recentemente, com a diminuição das lavouras e o crescimento da criação de gado, a qualidade das águas e da pesca no Uruguai melhorou e foi percebida por aqueles que dependem do rio. Olha o porquê que o rio está melhorando. Olha aqui, olha ali, ó. Isso aqui era tudo lavoura. Plantava o quê? Feijão, milho, fumo. E hoje é tudo pastagem, ó. Imagina isso aqui, uma lavoura, terra solta. Qualquer chuva trazia terra e o veneno junto. Toda a extensão do rio, se tu olhar, virou tudo pastagem. Daí porque o rio melhorou a qualidade e porque hoje a vida que ele tem hoje aqui, ó, 8 anos atrás, 9, 10 por aí, não existia mais. Pode fazer o teste da água hoje aqui, ó, você não acha mais clorado, fosforado, esses princípios ativos do... Não, isso não tem mais. A mudança econômica, um pouco de conscientização, né, a cabeça. E a mudança econômica, ela foi fundamental. Substituir a lavoura pela pecuária. Você não acha mais nada, nenhuma lavoura. Pode ir, nós vamos andar aqui e você vai ver. As águas que compõem o Uruguai caíram das nuvens e já passaram por charcos, riachos, cachoeiras, vales, cidades, fazendas, corredeiras, lagos e vertedouros. Navegando nessas águas, a equipe do Instituto Eco Brasil está em busca da lontra e de outros indicativos naturais para formar um panorama mais preciso e atual da saúde do rio. A cada remada, a cada curva dos sarandis da vegetação ribeirinha, os pesquisadores esperam encontrar mais um sinal, uma nova vegetação, avistamentos de espécies nativas e, quem sabe, as lontras. O rio Uruguai é muito rico em peixes. E isso atrai várias espécies de aves pescadoras, como o biguá, vários tipos de garça, o martim pescador e andorinhas que bebem água e apanham os insetos na superfície. A mata ciliar do rio Uruguai também atrai muitos pássaros que fazem a alegria dos birdwatchers, os observadores de pássaros, outra atividade de turismo responsável com muitos adeptos pelo mundo, mas ainda pouco desenvolvida no Brasil. De repente, numa prainha da barranca do rio, um outro habitué do rio decide aparecer. E, finalmente, a equipe do Eco Brasil encontra o seu objeto de pesquisa, a lontra. A equipe está contra o vento que atrapalha a percepção do olfato aguçado da lontra. Ao contrário dela, os pesquisadores sentem o forte odor, almiscarado e meio doce, característico do animal.
A lontra é um carnívoro e topo de cadeia trófica, ou seja, ele é o maior predador nesse ambiente. A ocorrência da espécie neste local é um bom indicador da condição do rio. O conteúdo do excremento que a lontra deposita nos ambientes que frequenta irá servir também para análise de DNA. Assim, os pesquisadores podem estimar a população da espécie no ecossistema do Uruguai. Esse é um excremento de lontra que nós trouxemos lá do Rio Uruguai. Mas por que vocês pegam os excrementos de lontra? Bom, agora então eu vou te mostrar para quê. Nós pegamos para várias coisas, né? Uma delas, a principal, é nós sabermos o que ela come. Tá? A lontra vai e come o peixe, né? Então a lontra não consegue obter a energia dela diretamente do inseto ou da planta. Ela precisa consumir o peixe que consome aquela energia. Na verdade, todos nós nos alimentamos da energia solar, né? Que ela é transformada através da fotossíntese, colocada dentro da cadeia trófica e fica disponível para todos os animais dentro da cadeia. Até a lontra. Até a lontra, que é o quê? Topo da cadeia trófica dentro do sistema. Então a lontra é como um animal soberano dentro daquele sistema. Ela reina como se fosse um rei e a rainha, né? Hoje ela pode ser um indicativo da qualidade do sistema ali dentro. Por isso que é importante a gente estar estudando a lontra, né? Então eu vou te explicar como é que a gente faz para chegar nesse ponto, de descobrir o que ela come. Primeiro nós vamos pegar o excremento, nós vamos colocar dentro dessa peneira aqui, tá? Segura a peneira. Vou botar ele aqui para nós lavarmos ali na torneira. Na peneira, o que acontece? Todas as partes duras que ela comeu vai ficar retido. A gente já pode ver que tem algumas escamas. Nós vamos pegar aqui algumas amostras, colocar aqui Esse lavado já fica bem mais fácil, né? Com as escamas, a gente pode saber o que ela comeu, tá? Como é que a gente faz isso? Nós temos aqui uma tabela de escamas de peixe. Então aqui nós temos vários peixes que são representados pelas escamas. Aqui é a tilápia, aqui é a traíra, aqui é o cará, aqui é a tainha, tem também o dourado, os peixes que ocorrem lá no Rio Uruguai. Nós tivemos cuidado de capturar o peixe, tirar a escama para depois comparar com a escama que está no excremento. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa aqui. Agora a gente está olhando essa escama, a lupa ajuda, né? Mas comparando aqui com a tabela, dá para ver que ela comeu um cará, exato. Porque cada escama do peixe ela é como se fosse uma impressão digital. Depois do seu encontro com a lontra, a equipe da Eco Brasil se depara com algumas corredeiras leves, revelando mais um potencial da região. O canoeing, atividade turística de baixíssimo impacto. As corredeiras mais fortes do rio também possibilitam a prática do rafting, comprovando assim que o turismo de aventura pode sim crescer na região. O turismo e o esporte, eles possibilitam das pessoas se aproximarem dos rios, aproximarem-se das águas. E a região do oeste catarinense tem um potencial fabuloso, tanto no rio Uruguai como seus afluentes. Os rios, assim como no passado, hoje ele tem uma função muito grande de integração, de qualidade de vida. O rio, ele vivo na sua calha, ele possibilita N atividades de turismo, N atividades de esporte. Vamos preservar os rios, vamos preservar a água, vamos preservar nosso futuro. Depois de vivenciar as nuances e as muitas faces do velho Rio Uruguai, a equipe do Instituto Eco Brasil completa sua jornada pelo trecho de amostragem da expedição,
alcançando a última cidade catarinense acariciada pelo rio, Itapiranga. Assim, com a sensação do dever cumprido, a equipe de pesquisadores celebra o fim da expedição e o início de uma relação de admiração com o velho Uruguai. O rio, por sua vez, brinda os seus novos companheiros com as cores do seu espetacular pôr do sol, refletido nas águas que um dia foram nuvens.